E no episódio de hoje vamos falar sobre o meu estágio em Relações Internacionais. Bora lá, galera! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Como vocês puderam ver pela introdução e pelo título do vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o meu estágio em Relações Internacionais. Então, eu fiz o estágio na Secretaria de Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe, que era a então SEDUC. Hoje, se eu não me engano, porque com mudança de governo, essas coisas, agora é só Secretaria de Educação e da Cultura e é SEED, se você for procurar, né? Mas na época que eu fazia chamava SEDUC. E eu fiquei do dia 16/12/2019 e eu terminei o meu estágio no dia 31/8/2021. Foram quase 2 anos. Eu decidi não ficar 2 anos completos porque eu queria ter a experiência de fazer um PBIT, que foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. E lá na UFES não tinha como fazer a pesquisa e o estágio ao mesmo tempo, porque você só pode fazer até 40 horas semanais. Não sei, talvez 40 horas semanais. É isso? Alguma coisa assim. E quando juntava a quantidade de horas do estágio, que era 30, mais a quantidade de horas da pesquisa, que acho que era 30 também, não dava para incluir os dois no sistema. Então, como eu queria ter outras experiências, eu já tinha ficado praticamente 2 anos no estágio, eu eu saí para poder fazer o que não foi abandonar, né? Eu saí de forma regular, fiz lá, finalizei o contrato, fiz o relatório final, essas coisas normais, para poder fazer a pesquisa. Mas sobre o estágio, eu gostei muito. Essa aqui eu não preciso tanto incentivar vocês, porque acho que todas as atividades extracurriculares que eu publiquei ou publicarei aqui no canal, o estágio é a atividade mais desejada, então não preciso ser tão enfática para dizer que fazer um estágio é importante. Fazer um estágio para mim foi muito engrandecedor, foi uma experiência assim realmente de mudança de chave na minha vida. Estar no ambiente profissional me fez aprender muito sobre como se portar, né, na vida, para além da vida acadêmica, da vida pessoal, na vida em lugares de pessoas atuando como profissionais, essas coisas. Então, realmente foi um espaço e foi um período de grande crescimento para mim. Eu aprendi muitas coisas mesmo. Lidar com pessoas, lidar profissionalmente com pessoas é muito interessante, e aprender a fazer isso de pouquinho em pouquinho é desafiador, mas também é essencial para qualquer profissional. E existe toda a questão de que estágios em RI na UFES não são tão simples, não são tão fáceis de achar. Mas assim, como eu falei, se você está entrando no curso agora, e quando eu entrei no curso até eu sair, eu percebi uma diferença muito grande na quantidade de pessoas que faziam estágio. Antes, quando eu entrei na UFES, parecia que 1 ou 2 pessoas faziam estágio. Agora eu conheço várias pessoas, vários amigos meus fizeram ou fazem estágio. Então isso é bastante animador. O cenário parece melhorar ao longo dos anos, pelo menos melhorou ao longo dos anos. Eu acredito que isso possa ser uma tendência, então vamos, né, sempre fortalecer essa área no curso de RI da UFES. Mas falando um pouco mais sobre a minha experiência, quando eu entrei na secretaria, o setor que eu fui integrar era a assessoria internacional. Só que pouco tempo depois que eu entrei, que eu assinei o contrato, teve uma mudança na organização da secretaria e a assessoria internacional passou a ser o serviço de apoio ao desenvolvimento estudantil. Isso fez com que as atividades se tornassem mais plurais, assim, tivessem mais atividades, uma quantidade maior de coisas para se trabalhar. Porque o que acontece? Lá no estágio, o que eu fazia? Existem na verdade ainda, alguns convênios da Secretaria da Educação com programas ligados à internacionalização da educação. Então, por exemplo, se você já deve ter ouvido falar, se não, vale a pena pesquisar, é bastante interessante. O programa Jovens Embaixadores da Embaixada dos Estados Unidos. O representante em Sergipe é a Secretaria da Educação, que é onde eu fazia estágio. É claro que outras pessoas podiam participar, por exemplo,
se você era aluno do Instituto Federal de Sergipe e queria participar do programa Jovens Embaixadores, você podia se inscrever, não tem problema algum. A única questão é que quem ficava responsável pelo programa em Sergipe, ou quem fica, né, é a SEDUC. Então a gente faz essa parte de coordenação, então o processo seletivo, os eventos de divulgação do programa em Sergipe. Essa parte era uma das funções que eu fazia na secretaria. Então, ajudar no andamento do programa aqui no estado. Além disso, tinha outros programas importantes, como o Fulbright, que é um programa de desenvolvimento do professor de inglês, que eles podiam fazer cursos nos Estados Unidos. Então, também o responsável aqui em Sergipe era a Secretaria de Educação. Tinha o SICAM, que era nesse mesmo modelo de aperfeiçoamento de professor de língua estrangeira. Então, tinham esses programas. Além disso, tinha os programas de educação cidadã, que era o Jovem Senador e o Parlamento Jovem Brasileiro, que eram programas voltados não só a alunos da rede estadual. Por exemplo, o Parlamento Jovem Brasileiro também podem crianças, até estranho, adolescentes da rede particular, então qualquer estudante de Sergipe podia participar e a gente fazia o processo de seleção, divulgação, acompanhamento desse estudante, assim como nos outros todos os processos, né? O Fulbright e o programa da Embaixada dos Estados Unidos, que na verdade ele se divide em 2 programas. Os Jovens Embaixadores é para quem passava para os Jovens Embaixadores, mas se você ficava assim no segundo, terceiro lugar, você podia fazer um programa na Casa Thomas Jefferson, e aí também a gente ficava responsável por isso, foi bem legal. E além disso também tem os projetos escolares, que essa foi a parte mais nova do trabalho que eu entrei, que na reformulação das atividades da secretaria, as escolas tinham que participar de projetos como, criação do Ateneu ONU, que o Dicotomia participou. Isso é um projeto de uma escola da rede estadual de Sergipe. Então, ver esses projetos para receberem financiamento do órgão responsável, então a gente fazia esse monitoramento também, era uma atividade que eu fazia. E eu tô falando tudo que eu fazia, bati no microfone, para você ter mais ou menos uma ideia do que é um estágio em relações internacionais, tá? Mas outra coisa que foi super interessante que eu pude trabalhar foi na criação de um projeto de internacionalização novo para Sergipe, que é o Sergipe no Mundo. Eu tenho que olhar porque ele mudou de nome várias vezes, assim, pequenos ajustes, mas eu vou botar a notícia aqui na frente. A gente criou o projeto, eu ajudei a escrever, foi bem legal, assim, que é para a criação de um sentimento, assim, de uma forma bem geral, né, de cidadania global nos estudantes da escola pública da rede estadual de Sergipe. Então, incentivar que eles pudessem ter experiências internacionais a partir do desempenho deles aqui na escola. Então, se você participasse de Olimpíadas, fizesse projetos, essas coisas, você poderia ter experiência assim, internacional. Então foi bem legal escrever, se tornou um projeto de lei e depois foi aprovado. Então eu acho que, assim, pra mim, esse foi o meu grande momento de estágio. Acho que ter essa experiência de poder... Assim, é claro que todos os outros... eu ajudava a fazer algo que mudaria a vida daquela pessoa, sabe? Por exemplo, quando você... Mas assim, dos estudantes que eu conheci do programa dos Jovens Embaixadores. Aquele programa é algo que muda a vida deles completamente, sabe? Eles começam a acreditar nos projetos deles de uma forma, assim, mais encorajadora. Eles começam a acreditar em si mesmos de uma forma mais encorajadora. Perceber que eles podem fazer, assim, coisas que são importantes. Além disso, por exemplo, muitos adolescentes nunca viajaram de avião ou viajaram para fora do país. Então ter essa experiência é algo, assim, que abre um mundo, né, de possibilidades, de novas formas de ver, assim, o mundo. Então é muito emocionante, sabe? Mas eu acho que de todos, o meu favorito, o meu querido, assim, foi escrever o projeto. Até porque foi uma coisa assim que eu ajudei a pensar naquilo, tipo, desde abrir o Word para escrever, apagar, escrever, fazer uma reunião para perguntar: vocês acham que isso é viável? E outro setor, isso aqui é viável? E falar com não sei quem, falar com outra pessoa, fazer reunião, escrever de novo, pensar, reformular o que seria melhor. Então foi, assim, muito importante pensar que eu fiz parte disso e que
virou uma lei no estado, então algo que virou uma lei e que vai impactar jovens assim, de, sei lá, de Canindé, Aquidauana, a Ilha das Flores, a Aracaju, sabe? Que eu, sei lá, se tiver mudança em se eu, sei lá, se eu quiser um desses estudantes querer estudar relações internacionais e trabalhar na ONU, eu, sei lá, me senti muito emocionada, sabe, em pensar sobre isso, assim. Eu acho que não só é bom para o currículo, é claro. Quando eu fui fazer a seleção dos mestrados, eu pedi cartas de recomendação, como vocês puderam... Eita, aqui está difícil, viu? Como vocês puderam observar no vídeo sobre a minha candidatura, e uma das pessoas que eu pedi a minha carta de recomendação foi a minha chefe do setor que eu fiz estágio. E lá ela escreveu que eu participei na produção do projeto, e é claro que isso é ótimo para o currículo, assim, mas também como uma realização pessoal, isso foi muito importante para mim. Eu acho que qualquer pessoa que fizesse isso também se sentiria assim, qualquer pessoa de relações internacionais teria esse mesmo sentimento, mas realmente foi algo muito importante. E eu acho que, falando assim sobre a experiência de como surgiu esse projeto, foi algo que não estava estipulado desde quando eu entrei na secretaria, sabe? Foi um pensamento que veio a partir de um webinar com o pessoal dos Estados Unidos, que até, tipo, tá na internet e dá pra ver o momento exato que a pessoa fala, nossa, seria interessante fazer, vamos ver isso. E a partir daquele momento, começou a pensar mais fortemente no projeto. É claro que existia um pensamento, outro, mas parou-se para tentar concretizar isso. Então, eu estive lá. Eu achei muito legal poder participar desse momento de mudanças, assim, para Sergipe. Além disso, também tinham coisas mais administrativas que eu fazia, como planilhas, relatórios, atas de reunião. Eu sei que às vezes fazer coisas administrativas básicas, né, pode parecer meio chato para muita gente, mas é a vida, assim, do mundo do trabalho. Acho que, sei lá, não sei em que momento você pode, assim, vou pensar na minha profissão em relações internacionais. E aí você pensa em você com capacete vermelho. Vermelho não, meu Deus, eu tô totalmente pesada hoje. Mas com capacete azul da ONU, andando de helicóptero, chegando em lugares que precisam de ajuda humanitária. É claro que existem essas profissões, é claro que existem esses momentos. Mas também trabalhar com relações internacionais é sentar numa cadeira, pegar um computador e fazer uma planilha, e escrever um relatório e fazer uma ata de reunião. Então, eu tinha visto alguém comentando, assim, sobre como era, assim, desencorajador fazer esse trabalho mais eu não sei, de escritório, e que não era aquilo que a pessoa queria, mas assim, pra mim foi uma parte normal. É claro que escrever um projeto, participar de um evento, eu achava mais legal, mais interessante, mais, não sei, animador, mas fazer parte das tabelas, dos relatórios, dos textos escritos e das reuniões também é algo normal. E acho que essas atividades também me faziam sentir mais, assim, dentro da vida profissional, sabe? Tipo, sentar na cadeira, fazer um papel, escrever lá, tirar uma xerox, não sei, acho que... Eu achava interessante fazer isso, eu me sentia trabalhadora brasileira, sabe? E outras coisas que eu fiz também foram apresentar webinars. Se você percebeu pela data que eu falei do meu estágio, eu entrei em 2019 e eu saí em 2021. Então, eu tive pouquíssimo tempo vivendo fora da pandemia durante o meu período de estágio. Assim, eu entrei em dezembro de 2019, em março de 2020 já tinha sido decretada a pandemia de Covid-19 e ia fechar tudo e vai para casa. Então, a parte importante do estágio, eu ficava em casa ou fazia rodízio, então eu ficava um dia em casa, um dia eu ia para a secretaria. Assim, as dinâmicas mudavam conforme os regulamentos do governo, assim, então foi... Cada semana, cada mês tinha uma forma diferente de trabalho, mas eu passei uma parte essencial do tempo durante a pandemia, assim, vivendo desde a parte mais leve, um pouquinho mais tarde que 2021, não foi tão leve assim, né? Mas desde a parte super hardcore da pandemia de Covid. Até tem, eu vou ver se eu acho, mas tem foto minha indo pra secretaria com face shield, sabe? Aquele negócio doía muito a minha cabeça, mas eu tinha muito medo. Então eu usava 2 máscaras e um face shield. Depois, quando melhorou um pouco a situação, aí eu só usava 2 máscaras, porque o face shield doía aqui. Doía tanto a minha cabeça que eu sentia dor no meu dente, sabe? Aí era
era meio doído, assim, era meio ruim. Mas falando porque eu falei sobre isso, eu fazia os webinars, que são esses seminários online que a gente vê no YouTube, do YouTube da secretaria. Então, desde lançamento de projeto, lançamento de livro, divulgação de alguma iniciativa, de alguma ação que a secretaria ia fazer, eu fiz várias lives. E eu também ajudava não só apresentando as lives, como também fazendo tipo assistência técnica para eventos. Então, se tinha algum evento online que reunia muitas pessoas, por exemplo, a cada 6 meses tinha um evento sobre projetos da secretaria, e aí eu ajudava lá a controlar salas, essas coisas mais pequenas, mas que são essenciais para você fazer um evento online. Então eu ajudava nessa parte mais técnica. E assim, essa foi a minha vida como estagiária. Deu pra ver que eu fiz várias coisas diferentes, assim, uma gama de atividades. Se você tiver alguma dúvida específica, pode mandar aqui, que eu respondo. Assim, os vídeos todos são uma apresentação. Se você tiver qualquer dúvida ou se tiverem muitas dúvidas sobre isso, eu faço outro vídeo falando mais especificamente. Porque às vezes eu não sei exatamente o que vocês querem ouvir. Mas, algo que eu posso dizer sobre a minha experiência de estágio é, como vocês puderam perceber, eu fiz muitas coisas diferentes, sabe? Eu fiz desde grandes projetos, a escrever tabelas, a participar de eventos online apresentando. Eu fiz vídeo pro YouTube, agora eu lembrei disso também. Eu fiz vídeo para o YouTube ensinando inglês. Eu fiz muitas coisas. E acho que assim, é claro, depende muito do seu perfil, do que você quer, como você quer estar no lugar. Mas eu acho essa palavra meio chata, porque parece que se perdeu ao longo do tempo, assim, perdeu um pouco o significado, ficou meio exagerada pelas pessoas. Eu tenho essa sensação. Mas eu acho que eu me vejo como uma pessoa proativa. Então, eu gostava de fazer coisas, eu gostava de me empenhar em atividades, eu gostava de estar em novas atividades, ter a possibilidade de propor novas ideias e participar, sabe? Então, assim, eu queria experimentar fazer coisas diferentes. Quando falaram, Paula, você quer apresentar esse web, né? Você fala tão legal. Aí eu, quero, bora ver. E aí quando eu vi, eu já tava fazendo tipo 10 lives sobre coisas que não tinham nada a ver com o meu setor, que era tipo lançamento de livros didáticos da secretaria, concurso do livro didático, sabe? Então eu estava lá. Não que esteja reclamando, eu adoro fazer essas coisas assim. E eu acho que como as coisas que eu já fiz na universidade, eu comentei no vídeo sobre a minha experiência na UFES, eu me permiti fazer coisas diferentes. Até eu tinha medo, eu ficava assustada. Por exemplo, a minha primeira live, eu tava com muito medo. E não só, tipo assim, depois da segunda ficou normal, não. Existiam momentos que eu ficava, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou falar alguma coisa inapropriada? Será que eu vou cortar alguém? Vai ficar super feio, sabe? Tipo, fazer uma apresentação ruim, falar muito rápido. Todas essas coisas eu ficava com medo, mas eu fazia. Porque eu gostava da sensação de depois de ter concluído aquela tarefa. Por exemplo, escrever o projeto, eu achava pra mim mesma que era uma tarefa muito difícil e que seria muito desafiadora. Com certeza foi difícil e desafiadora, mas eu disse que eu poderia ajudar assim, tipo, Paula, você pode ajudar? Posso ajudar, dentro das minhas possibilidades, do que eu sei, do que eu conheço, do que eu possa fazer como estagiária, e eu ajudo. Ou fazer os vídeos pro YouTube, ou escrever, sei lá, as atas da reunião. Eu sempre tentei me colocar como uma pessoa proativa, sabe? Mostrar que eu queria aprender, que eu queria estar lá, fazer, ver como era. E acho que isso é a principal questão do estagiário, assim. Eu tinha muito medo de errar, de fazer alguma besteira, de escrever um documento e sair com o nome errado. Ou, sabe, assim, todas aquelas pequenas coisas que você fica, meu Deus, eu fiz uma besteira enorme, vão brigar comigo. Ou qualquer coisa assim, eu tinha muito medo disso. E acho que ao longo do tempo eu percebi isso. Se você for estagiário, se você estiver sendo estagiário, leva pro coração, porque foi muito... Assim, foi um processo muito grande para eu tentar assimilar isso e internalizar essa questão, mas o importante é você mostrar que você quer aprender, que você está com disposição para acertar, mesmo errando. Tipo, se você errou,
que você tá com disposição para aprender e mudar e não fazer aquele erro de novo, ou tentar fazer o máximo para evitar outras questões, mas mostrar que você quer melhorar, que você quer aprender, que você está ativo, que você se importa, que você tem cuidado com as coisas, sabe? Acho que é mais do que você propor coisas revolucionárias ou, sei lá, não sei em que nível é o seu estágio, mas bater metas gigantescas. O estagiário tá para aprender. A gente recebe, com o nome, a bolsa do estágio, todas essas coisas. Existe o nosso recebimento. A gente também pode. E essa ideia que a gente contribua o máximo possível com aquela função. Mas não precisa pensar que, tipo, meu Deus, eu tenho que ser o top 1 daquela empresa e tal. Não, você tá lá para aprender. Pode ser que você erre uma coisa ou outra, ou passar uma coisa que você não sabe ainda, ou você tem medo de fazer aquilo que você não faz ideia, então pergunte às pessoas, sabe? Tipo, eu não sei como é isso, como é que faz, como é que fala aqui, como é que faz essa coisa. Então, a principal função é que você está para aprender. Se você se mostrar uma pessoa aberta, entusiasmada para aprender a fazer aquilo, isso é o que importa, sabe? Às vezes não vai ser perfeito, o seu documento não vai ser perfeito, o seu relatório não vai ser espetacular, o projeto que você começou a esboçar a minuta não vai ser incrível, mas se você mostrar que você quer fazer, que você está lá para receber o máximo de conhecimento possível e que você está nessa atividade assim com prazer, acho que é o que importa mesmo, sabe? E esse foi o meu vídeo de hoje, acho que ficou maior do que eu imaginei. Talvez eu tenha soado meio repetitiva, mas é sempre bom reforçar o recado. Então, se você tem alguma dúvida específica sobre o meu estágio, pode mandar aqui no comentário que eu respondo. Como vocês veem, eu respondo os comentários. E também, se tiverem muitas dúvidas, eu posso fazer outro vídeo. Ou se você estiver dizendo assim, Paulo, eu queria entender mais sobre isso, poderia fazer outro vídeo? Eu faço. Já me pediram um vídeo aqui? Eu faço sim. Então, a gente se vê em outro vídeo aqui do canal. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar para os seus amigos e mande uma mensagem para mim também se você sentir à vontade, tá bom? Então até a próxima e forte abraço. Tchau, gente!